Salve a todos, e aí, tudo beleza? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade a uma série de entrevistas que eu pretendo fazer com algumas personalidades, né? Seja aqui da região do Vale de São Francisco, Petrolina, Juazeiro, proximidades como Juazeiro do Norte, Crato, Senhor do Bonfim, Jacobina, Salvador. Por onde eu estiver andando, eu vou fazer essas entrevistas e vou trazer essas impressões para cá. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, né? Toque no sininho para ser avisado de quando tem uma nova publicação. Se você assistir essa e você curtir, faça isso porque você será avisado. Eu gosto muito de fazer isso e com os canais que eu gosto, porque está cada vez mais difícil, né? Você ter acesso. E se você não interagir com o canal, você não vai receber as notificações de novos vídeos. Certo? Então, o vídeo de hoje é uma entrevista com o professor Gilmar dos Santos Pereira. Ele é formado em licenciatura em História, com especialização em interdisciplinaridade na educação básica. Está vereador na Câmara Municipal de Petrolina, onde preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Uma coisa que eu achei bem legal é a ideia do mandato coletivo também. Eu acho que ele é o único vereador que age dessa forma, ou seja, ele interage com os coletivos, né? Eu fui lá no gabinete dele e a gente falou de várias coisas, como, por exemplo, na região aqui, Petrolina, é uma cidade que tem uma fama de ser conservadora, mas teve uma votação acima de 65%, se não me engano 68%, para o Haddad no segundo turno. Falar sobre o antipetismo, né? Falar sobre a reforma da Previdência, falar sobre novas lideranças, né? Tipo assim, o que mudou, né, dos anos 80, quando voltaram os grêmios, né, a estudantada se reunindo para discutir, e hoje, né, como está hoje esse quadro. Falamos também sobre a gestão, né, do município de Petrolina, discutimos essa questão da municipalidade, né, das coisas serem feitas nos municípios, que é onde a gente vive. Ele enfatiza muito bem a falta de investimento, né, em cultura na cidade de Petrolina, né, e de como, por exemplo, São João você tem um investimento superlativo, enquanto artistas locais não conseguem nem fazer um mísero evento na Praça do Bambuzinho. E fizemos um apanhado geral também da visão política, né, desde as últimas eleições até as atividades do governo atual. Com vocês, o vereador Gilmar dos Santos. Beleza, então o que é o mandato coletivo? Então, o mandato coletivo ele é um projeto político, referenciado numa história política também, no caso, na minha história, enquanto militante de movimentos sociais. Minha história está ligada à organização de comunidades eclesiais de base, de pastorais sociais. Portanto, eu tenho um vínculo histórico com a Igreja Católica, a minha formação com a Igreja Popular, de lutas sociais em diversos bairros aqui de Petrolina. E essa formação me levou a atuar no movimento estudantil, universitário, no movimento estudantil secundarista também, e mais tarde eu vou para o Partido dos Trabalhadores que também vem também dessa experiência histórica de articulação de movimentos sociais, das lutas em defesa dessa coletividade, e essa herança histórica me faz, em 2012, me apresentar aqui em Petrolina enquanto candidato. Nós tivemos uma votação significativa, porque eu trazia também a experiência de sala de aula. Eu sou professor formado, licenciado em História. Essa experiência da sala de aula nos leva a essa candidatura. Em 2012 tivemos uma votação significativa, não fomos eleitos, mas em 2016 conseguimos essa eleição.
E o mandato coletivo é exatamente essa manutenção da história, ou seja, manter a chama acesa da articulação junto aos movimentos sociais, né? Manter a chama acesa em defesa de direitos coletivos, dos direitos humanos, fundamentalmente. E, claro, é um projeto que vai também trazendo a experiência pedagógica. Portanto, não é um projeto acabado, é um projeto que vai se construindo, mas também se desconstruindo, porque nós vamos apresentando para os diversos atores, os diversos coletivos que têm dialogado com o nosso mandato, qual é o caminho que nós acreditamos, mas também vamos aprendendo com esses coletivos, seja o coletivo da área de cultura, seja os movimentos da área de saúde, seja os movimentos da área da agricultura familiar. Hoje nós dialogamos com diversos coletivos nas periferias e eles têm também nos ensinado muito como é que se faz política. O mandato coletivo é a articulação desses coletivos que nos indicam quais são as demandas necessárias a serem superadas na cidade, quais são os projetos de lei necessários para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha mais justiça social, mais igualdade. Enfim, é através dessa relação coletiva que nós vamos construindo esse mandato. O mandato coletivo, portanto, é uma experiência enquanto projeto e é um projeto que vai se construindo. Certo. Então, dentro, né, da sua experiência já dentro desse mandato, né, como é a relação, por exemplo, com a gestão atual? Como se dá essa relação? Qual a tua visão disso, né, a tua experiência até agora? A nossa relação com a gestão atual, primeiro é importante a gente compreender o que é a gestão atual. Nós temos um governo orientado por uma tradição oligárquica, portanto nós temos uma família, a família Coelho, que domina politicamente a cidade de Petrolina por mais de 6 décadas. O atual prefeito é filho dessa oligarquia, traz, portanto, um tanto dessa herança autoritária, dessa herança de uso do patrimônio público para fins nem sempre públicos, geralmente para fortalecer projetos particulares, projetos privados. E o nosso mandato vem construído dessa experiência das comunidades, dizendo exatamente não à tradição oligárquica e exigindo que os recursos da nossa população eles sejam melhor distribuídos, que a superação das desigualdades aconteça. Nós temos uma cidade com aproximadamente 70% da população que ganha entre 1 ou 2 salários mínimos. Na verdade, se nós pegarmos os dados de 2010 do IBGE, 42% da população de Petrolina não tem qualquer rendimento. Sobrevive à base de programas sociais ou de biscate, de alguma oportunidade sazonal. 28% da população de Petrolina ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Então, quando você pega o universo de 42% que não ganha nada e 28% que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, você tem 70% da população de Petrolina que ou não ganha nada ou ganha até 2 salários mínimos. 30% da população seria a população de privilegiados, que tem salários acima, né, tem mais do que 2 salários mínimos, ou são os ricos, muito ricos dessa região. Então é impossível que essa cidade continue dessa forma, porque nós temos uma explosão de violência, a negligência nas periferias, bairros com 3, 4 décadas sem saneamento, sem pavimentação, sem política pública. E é contra tudo isso que o mandato se coloca, articulando as comunidades, indo até essas comunidades, dialogando com as pessoas, apontando caminhos para a superação, né, dessas injustiças que se mantêm. Essa gestão é uma gestão que tem pouquíssimo compromisso com transparência. Tá? Então, os recursos públicos hoje, por exemplo, nós tivemos ano passado 800 milhões e 19 mil reais à disposição do prefeito. Nós não sabemos exatamente como esses recursos eles foram investidos, né? Porque não tem um nível de transparência para que a gente compreenda
como foi e a qualificação? Esse ano nós temos quase 1 bilhão à disposição do prefeito e também continuamos com diversas perguntas sobre a qualificação. Por exemplo, a política de cultura. Nossos artistas, eles vivem numa situação humilhante. Você tem artistas valiosos dos diversos segmentos, das diversas linguagens, seja da música, da dança, do teatro, das artes plásticas. Esses artistas não têm qualquer recurso investido de forma democrática, tá, para a valorização das suas produções e para a democratização de acesso, porque as nossas periferias precisam conhecer as músicas, o teatro, a dança, essas produções, e não temos investimento. Mas tem investimento de mais de 5 milhões para o São João, Tem investimento para se pagar o cachê de R$500 mil para determinada atração que se apresenta no São João. Então, essa política, ela é denunciada pelo mandato, mas não apenas isso. Nosso mandato não é um mandato que denuncia, é um mandato que faz a crítica e é propositivo. Nós já apresentamos diversos caminhos, diversas propostas para que essa negligência, seja na cultura, seja no esporte, seja na pavimentação, seja no saneamento, elas sejam superadas. Por exemplo, na cultura nós exigimos a recomposição do Conselho de Cultura. É através do Conselho de Cultura, com os agentes que produzem cultura, dizendo onde quer investir o recurso e de que forma esse recurso deve ser democratizado. Então, esse é o desafio do mandato coletivo. Nós lamentamos porque a gestão municipal, além de não cumprir esse papel da transparência e da democratização, é uma gestão também que se articula com esse cenário nacional, um cenário de ataque a direitos. O senador, pai do prefeito, é o grande articulador do golpe, junto com Michel Temer, Jucá e Companhia Limitada. O golpe contra o governo da presidenta Dilma, assim como hoje esse mesmo senador se apresenta como líder do governo Bolsonaro. Ou seja, você tem um projeto nacional que chega à cidade de Petrolina de forma violenta, seja negando direitos, seja violando direitos. Aproveitando esse gancho, então, assim, eu queria que você falasse a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência é um escândalo, é uma proposta, primeiro, criminosa. Essa PEC 06, que é apresentada pelo governo Bolsonaro, que é uma versão piorada do governo Temer. Ou seja, você pega, aumenta o tempo de contribuição para homens e para mulheres, você eleva a idade, ou melhor, diminui, na verdade, eleva a idade da mulher, 60 para 62 anos, e para o homem 65. Você eleva e você sacrifica a população com o argumento de que o Estado não tem condições de manter essa população de beneficiários. Tá? Você diminui o benefício de prestação continuada de um salário mínimo para R$400 para os idosos. Esses idosos só vão receber esse recurso agora a partir de 70 anos, se recebia com 65 anos. E você, a partir dessa articulação contra o povo, você esconde as verdades, a verdadeira situação da Previdência. A Previdência Nacional, ela não é deficitária, certo? Ela é superavitária. Nesses últimos 10 anos, isso está apontado pela Associação dos Auditores Previdenciários, você tem quase 800 bilhões, B de bola, bilhões, certo? Que o governo federal não cobra das empresas. Ora, se nós tivéssemos essa cobrança sendo feita com responsabilidade, nós teríamos dinheiro de sobra para toda a rede de assistência, seja previdenciária e de assistência social. A gente precisa lembrar que a Política Nacional de Assistência Social, ela também está integrada a essa política previdenciária. Então, tudo isso será destruído e a previsão que nós temos é de que haja um empobrecimento da população, a situação de miséria ela retorne aos níveis dos anos 80. Tá? Nós temos um cenário de empobrecimento dos municípios.
boa parte dos municípios, os municípios pequenos, principalmente no interior, eles dependem do aquecimento dessa economia, dos recursos previdenciários, e nós, ao mesmo tempo, temos um caminho de supervalorização dos bancos. O sistema financeiro é que vai se beneficiar, porque as pessoas tendem a desenvolver uma previdência privada, particular, já que o Estado não vai garantir mais essa proteção. Então, é uma proposta criminosa, é uma proposta injusta, e o que deve ser feito é grande mobilização popular para barrar essa proposta, inclusive denunciando os deputados e senadores que têm feito coro em defesa, né, dessa proposta de reforma da Previdência. O que significa isso, na sua opinião, o Nordeste ser, assim, né, ser a resistência de como uma cidade como Petrolina, que passa uma ideia de ser uma cidade conservadora, aqui a gente teve uma maior votação para o Haddad no segundo turno. Sim. Né? Então, juntar essa percentagem de eleitores, né, em relação ao antipetismo, como vê isso, como você está trabalhando isso e como você imagina, por exemplo, seus próximos eleitores, né? Bom, quando a gente pensa no antipetismo, nós precisamos eleger aqui algumas categorias para compreender, né, por que o antipetismo existe. E uma primeira é a nossa história, né, os elementos que formam, que compõem a história do Brasil. E nós temos alguns elementos que precisam ser muito bem lembrados. Nós temos o elemento da escravização. A história do Brasil é marcada pela violência da escravidão, e essa escravidão gerou, né, ao longo da história, uma grande população de negros, de pardos, excluídos de direitos, e, segundo ponto, excluído do direito à terra, que é a outra variável que a gente precisa considerar. Então, tanto o processo de escravização, né, de ataque à dignidade da maior parte da nossa população, quanto a negação de direitos à terra, gera um conjunto de desigualdades que impediu, ao longo da história, de qualquer cidadão ou cidadã das classes populares acessar os centros do poder. A burguesia, os latifundiários, a classe dominante, nunca permitiu que nós estivéssemos decidindo qualquer tipo de projeto nacional. Ora, dos anos 80 para cá, nós temos um partido que conseguiu fazer um enfrentamento com resultados importantes, que é o Partido dos Trabalhadores. E ao longo desse período, nós temos uma liderança importantíssima, que é a liderança do presidente Lula. Uma liderança que se projetou não apenas nacionalmente, mas internacionalmente. Ou seja, era a possibilidade do pobre, né, do trabalhador, ter acesso a esses centros de decisões. Nós tentamos em 89, 94, 98, em 2002, conseguimos. Só que essa conquista que nós tivemos foi a partir de um pacto, de um acordo com a própria burguesia. Né? Ou seja, houve ali uma conciliação. E essa conciliação, dentro do Partido dos Trabalhadores, muita gente apostou que seria favorável a gente. E se nós olharmos do ponto de vista do distributismo, houve uma melhor distribuição de renda dos anos 2003 para cá. Né? As pessoas tiveram mais acesso à universidade, acesso a programas sociais, Bolsa Família, Programa de Agricultura Familiar. Você tem uma série de conquistas, pequenas conquistas que não havia antes. Mas isso não significa dizer que a gente acessou de verdade o centro do poder. A gente conseguiu ali ter algum poder provisório de decisão. A burguesia suportou a gente de 2003 até 2013, 12. A burguesia não queria mais saber, né, de pobre trabalhador ocupando esses espaços. É quando, em 2013, você tem um desenho de um golpe, né, quando o Brasil se manifesta contra esse estado de coisas, e em 2014 nós temos uma eleição acirradíssima entre Aécio e Dilma. Eram dois projetos, o projeto da burguesia, da classe dominante, e um projeto dessas forças que representavam a classe trabalhadora. Esse projeto, nosso projeto, ele foi vitorioso, mais uma vez, porém, a presidenta Dilma não assumiu o projeto, porque houve uma grande pressão da burguesia, e essa pressão não era apenas para melhorar a proposta que ela tinha apresentado na eleição, melhorar a proposta em defesa dos interesses
rentistas, dos interesses dos bancos, mas era também para inviabilizar o seu governo. E é o que aconteceu, né? Esse governo foi inviabilizado. Ao longo desse processo, nós temos o Nordeste como grande beneficiário, né, das políticas do governo Lula. E por quê? Porque havia um nordestino. Né? Um nordestino não apenas no sentido geográfico, mas um nordestino com visão de Nordeste, com um compromisso político no Nordeste. Não é o primeiro presidente nordestino, mas é o primeiro com compromisso real sobre o Nordeste. E, fatalmente, né, a memória do trabalhador do Nordeste, do homem nordestino, ela se reacende à medida em que tanto o presidente Lula, quanto a presidenta Dilma, quanto o Partido dos Trabalhadores são atacados. E esse ataque ficou muito mais forte agora com a candidatura de Bolsonaro. Ou seja, é uma figura extremamente violenta na sua expressão, racista, misógino, com uma discriminação explícita sobre as diferenças regionais, e houve um foco muito grande sobre o Nordeste. Essa agressão de Bolsonaro contra o Nordeste, muito provavelmente, reacendeu a nossa memória, reacendeu a nossa identidade e criou essa espécie de blindagem, de resistência contra, né, esse projeto fascista que está colocado aí. Então, existe um conjunto de elementos para a gente considerar. O que está colocado hoje é uma negação aos direitos da classe trabalhadora, uma negação ao direito da classe trabalhadora fazer política, participar do centro do poder, e, claro, ao mesmo tempo nós temos o desafio de enfrentar tudo isso e dizer que isso é muito ruim para o futuro do nosso país. Se falando de política partidária, a gente tem que criar uma perspectiva. Então, assim, queria que você falasse um pouco assim, da perspectiva, por exemplo, para as próximas eleições e assim, se você acha que sei lá, em tempos em que todo mundo agora é agente político, pelo menos no Facebook, Sim. né? Saber se você sente que está tendo uma mobilização, né? Quadros novos, tipo assim, movimentação regional, novas lideranças. Isso está acontecendo? Você sente que isso está acontecendo? Libório, nós temos um grande desafio, certo? Os políticos do campo da esquerda, né, do campo popular, que se apresentaram como representantes, eles vêm de um contexto social, né, de 2 décadas atrás. As lideranças que vêm se apresentando. Essas lideranças têm o desafio de fazer a leitura dos novos tempos, de se integrar a esses novos tempos, porque são tempos com um nível de velocidade, como é que eu diria, uma dinâmica tão veloz e feroz que desafia qualquer liderança política a compreender como se colocar nesse cenário. Então você tem, de um lado, o desafio para as antigas lideranças, e nesse caso aí o Partido dos Trabalhadores tem muito desses líderes, e tem o desafio da gente identificar nesse cenário novas lideranças. E qual é o grande desafio de apresentar nesse quadro novas lideranças? Esse ambiente de construção do antipetismo, mas também do bolsonarismo, é um ambiente conduzido pela reorganização do próprio capitalismo. O capitalismo está se reorganizando. E alguém diz, como é que surge o antipetismo? O antipetismo surge dessa história do capitalismo. Não é a invenção de uma pessoa ou de 2 pessoas. O antipetismo é o resultado de uma dimensão, de uma natureza, inclusive, irracional. O capitalismo ele é irracional, porque ele leva milhões de vidas para garantir o privilégio de uma vida ou de uma família. Né? E, nesse sentido, ele não está preocupado com dignidade humana, ele está preocupado com acúmulo, né? Ele está preocupado com toda essa articulação do sistema financeiro. Ora, o antipetismo e o bolsonarismo está dentro desse ambiente. E dentro desse ambiente também nós temos uma coisa seríssima, que é a apatia, certo? A antipatia, o discurso da não política, que parte da juventude resolveu comprar, certo?
Os movimentos estudantis que nós tínhamos na década de 80, 90, eles sumiram praticamente, porque parte da nossa juventude dos anos 2000 para cá é uma juventude que está preocupada com o seu projeto pessoal, com o seu prazer pessoal. Não estou dizendo que isso é generalizado. Você tem hoje muitos coletivos fazendo enfrentamento, seja as questões raciais, as questões sexuais, né, as pautas ambientais, a própria luta contra as desigualdades. Você tem, mas a estrutura, o conceito que nós temos de movimentos sociais dessas décadas, eles foram meio que solapados, foram soterrados por essa dimensão do neoliberalismo. É o neoliberalismo operando sobre as mentes e dizendo que essas pessoas não devem fazer política, porque política é coisa de corrupção, política é coisa de quem não tem compromisso com a coletividade, quando na verdade é o contrário, né? Nós temos hoje uma expressão muito utilizada na sociologia, na leitura sociológica, que é o lavajatismo. O que nós temos hoje, né, na visão de muitas pessoas, é uma visão lavajatista, de que política é corrupção, política é essa precariedade apontada pelos grandes meios de comunicação, a grande mídia, a mídia golpista, por sinal, que se diga aí muito claramente a Rede Globo, né, associando a política a essas articulações escusas. O que a gente não quer dizer aqui que não seja pautada. A corrupção precisa ser pautada, mas ela precisa ser pautada de forma crítica e fazendo uma análise sistêmica dela, e não transformando a corrupção em uma atitude isolada de um ou de outro. A gente precisa compreender como o Estado, né, na sua organização, ele promove a corrupção. E ele promove a corrupção quando ele é constituído do empresariado. O empresariado que ocupa o Estado é aquele que promove a corrupção. Mas é esse mesmo empresariado que acusa o Estado de ser corrupto. E a gente precisa fazer a devida crítica. Então, quando nós temos aí essa questão, as novas lideranças vão aparecer à medida em que a gente supere esses ataques, né, sobre o conceito da política. A política precisa ser apropriada pela juventude. E é verdade, sim, tem novas lideranças jovens aparecendo. Essa eleição aponta para novas lideranças jovens, mas quando pegamos o conjunto do Congresso Nacional, é muito pouco representativo ainda. Então, fica aqui já, para você que é estudante, para você que é artista, para você que é jovem, precisa se articular, né? Precisa organizar coletivo, precisa pautar a política local, sinal é no município que a gente vive, é aqui que funciona a nossa vida e é daqui que devem surgir as grandes articulações, seja para o âmbito estadual, seja para o âmbito nacional. Então, Gilmar, eu quero agradecer por você ter nos recebido aqui e dizer que estamos à disposição também, né, de qualquer coisa, qualquer ideia. Também, se tiver alguma ideia, a gente vai te procurar. Massa! Eu é que agradeço, né? Agradeço a você, aos internautas, né, que estão nos ouvindo, nos acompanhando, te acompanhando, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa muito, né, ter essas iniciativas de estar divulgando, difundindo, né, ideias, debates, difundindo o conceito da política. Somente a partir da política, de uma consciência política, é que a gente consegue fazer as grandes transformações da sociedade. Né? Ao contrário do que dizem esses outros, de que não sou político, não quero me envolver com política. Não, pelo contrário. Né? O capitalismo, na sua natureza, ele não quer realmente que as pessoas se politizem. Porque quanto mais alienadas, quanto mais irracionais as pessoas forem, mais fácil para serem, né, capturadas pela proposta, pelo projeto do capitalismo. Então, o mandato coletivo tem esse compromisso com as pautas de direitos humanos, com as pautas da cultura, com os direitos sociais, com a organização popular. É um mandato pedagógico, a gente diz isso, porque a gente tanto compartilha a nossa experiência, mas também aprende muito com as pessoas. E é um mandato que está em processo de construção. Ou seja, nós temos aí pela frente a constituição de um conselho, certo? Muito provavelmente deliberativo, para que essas pessoas planejem com o mandato quais são as ações fundamentais para que a gente cumpra cada vez melhor a nossa representatividade, tá bom? E dizer para todos vocês que nós somos petistas e temos
muita clareza de que somente com a luta pela liberdade do presidente Lula a gente vai poder ter sinais positivos de um avanço nesse movimento em defesa da democracia, em defesa, portanto, de algumas conquistas que nós tivemos ao longo desse tempo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Lula livre, continuamos essa campanha pelos direitos humanos e denunciando o fascismo que está posto aí. Lula livre. Lula livre. O intuito desse canal é justamente fazer uma análise, né? Não uma análise pronta, né? Na realidade é pegar as minhas percepções e trazer para uma discussão, certo? Então, com isso a gente quer dar acesso a músicos, atores, artistas em geral, né? Artistas políticos, pessoas que na verdade queiram, né? Tá aberto. Então quem quiser participar, quem quiser mostrar a sua opinião, esse canal aqui, Libório de Lima, né? É uma forma também da gente mostrar um pouco da realidade e da nossa visão de mundo. Então, mais uma vez, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, clique lá no sininho. Se gostar, dê o joinha. Se não gostar, dê o que não gostou, porque é muito importante a sua interação com o nosso canal. E a gente quer saber a sua opinião.